Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Estamos alegres por estar aqui nessa noite. E eu quero aqui aproveitar, convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis, no seu capítulo de número 25. Gênesis 25, versículo 24, versículo 19, melhor dizendo, ao 26. Gênesis 25, versículo 19 ao 26. Repetindo, Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 26. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura com atenção, meus irmãos. Diz assim a palavra de Deus: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E, cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Amém? Muito bem, irmãos, aqui a primeira coisa que nós devemos entender nesse texto é que ele fala da descendência de Isaque. A palavra descendência, ou talvez esteja na sua versão geração, é a palavra hebraica toledote. E Gênesis ele tem 50 capítulos. E nesse livro de Gênesis, escrito por Moisés, assim como os outros 4, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles apresentam aqui 10 gerações. Você tem no capítulo 2 e no versículo 4, por exemplo, não precisa abrir, mas eu gostaria de ler, Gênesis 2 e 4, nós temos a geração dos céus e da terra. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então nós temos aqui a primeira geração, a geração dos céus e da terra. Mais à frente, no capítulo de número 5, nós temos a geração de Adão. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Já no capítulo 6 e no versículo de número 9, nós temos a geração de Noé. Estas são as gerações de Noé. Noé
era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Quem também andava com Deus? Enoque. Andou com Deus 300 anos. E a Bíblia diz que ele foi tomado, ele foi transladado. Enoque. Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja. Enoque, ele lembra a nós, salvos, a nós cristãos, que um dia também seremos tomados. É o harpazo de Deus, tomado à força, tomado com violência. Mas nós temos também uma outra geração que nós podemos verificar em Gênesis. No capítulo 10 e no versículo 1, nós temos a geração dos filhos de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Nós temos ainda a geração das famílias dos filhos de Noé, no capítulo de número 10 e no versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Aqui, irmãos, alguns eruditos da Bíblia entendem que, na verdade, a narrativa do capítulo 10 e do capítulo 11, elas estão invertidas. Na verdade, alguns eruditos, estudiosos da Bíblia entendem que o que se passa no capítulo 11 deveria estar antes, deveria ser o capítulo 10, e o capítulo 10 deveria ser, então, o capítulo 11, porque você percebe que houve ali a confusão das línguas, né? A origem, né? Surge aqui, então, a origem das nações. Então, nós temos também ainda, já no capítulo 25, que foi esse que nós... irmãos, no capítulo 11, no versículo, Gênesis capítulo 11, nós temos aqui também uma outra geração, no versículo 27, diz assim, 11, 27, e estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Então observe que aqui, Deus ainda não tinha mudado o nome do nosso pai na fé, ainda chamava-se Abrão, né? Agora no capítulo 12 se dá a sua chamada, e lá no capítulo 17, então nós observamos que Deus então muda o nome dele, de Abrão para Abraão. Então Abrão significa pai elevado, e Abraão significa pai de uma multidão. Então importante dizer também que essa mudança de nome, isso também é uma tipologia da regeneração, do novo nascimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento, Deus mudando o nome de pessoas, isso é um tipo do novo nascimento. Tem uma matéria teológica chamada tipologia bíblica, e nessa matéria nós aprendemos sobre isso. Nós temos também aqui uma outra geração, agora no capítulo 25, e no versículo 12, Gênesis capítulo 25, e no versículo de número 12, nós temos a geração de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Saragá, egípcia, deu a Abraão. Então, nós temos aqui essa outra geração, a geração de Ismael. No capítulo que lemos, o 25 e o versículo 19, temos a geração de Isaque. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E nós temos a última geração, a 10ª, no capítulo 37, Gênesis capítulo 37, nós temos então essa última geração, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem
com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, Gênesis tem 50 capítulos. E Gênesis apresenta a nós essas 10 gerações. Desde o capítulo 2 até o capítulo 37 aqui. Então, nós observamos essas 10 gerações. O capítulo 25, que foi o capítulo que lemos, ele apresenta a vivência matrimonial deste casal, Isaac e Rebeca. Importante dizer também que este casal, Isaac e Rebeca, é uma tipologia de Cristo e a igreja. Isaac, o filho legítimo de Abraão, significa riso. Então é uma tipologia perfeita de Cristo e a igreja. Esse casal, eles apontam para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Uma coisa importante também dizer sobre este casal, que alguns comentaristas da Bíblia, alguns eruditos da Bíblia, entendem que este casal é o casal mais romântico da Bíblia. O romantismo dentro do matrimônio ele é importante por conta da longevidade, por conta da durabilidade do casamento. Hoje você percebe que as pessoas casam, daqui a pouco desfazem o casamento. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, esse casal, ele é tido como o casal mais romântico da Bíblia. Observe que desde Lameque, o primeiro bígamo da história, quando ali no capítulo 4 de Gênesis, ele toma então 2 mulheres, Ada e Zilá. Você percebe então que o pecado estava atuante. O capítulo 3 de Gênesis narra a queda, o pecado dos nossos pais Adão e Eva. E no capítulo 4 de Gênesis você percebe que o pecado está atuante. Você percebe que esse homem por nome Lameque, ele está indo na contramão daquilo que Deus ensinou no que diz respeito ao matrimônio, porque Deus instituiu o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Mas Lameque, ele toma 2 mulheres. Você vai perceber ao longo do Antigo Testamento vários personagens da Bíblia também tomando uma outra mulher, como o próprio Abraão, pai de Isaac, ele toma uma concubina, Agar. Depois que a sua esposa Sara morre, ele casou-se com Quetura, mas aí tudo bem, porque Sara veio a óbito. Mas você percebe também o próprio Jacó, ele toma 2 mulheres, primeiro Lia, depois Raquel. Então você percebe que muitos personagens da Bíblia estavam indo na contramão daquilo que Deus instituiu no princípio, o casamento monogâmico. Mas quando você analisa a vida de Isaac, você não vê isso. Isaac, ele permanece dentro da vontade de Deus, um casamento monogâmico. Ele não toma uma concubina, ele não toma uma outra mulher. Isso é importante dizer também. Agora, aqui para deixar claro, esse texto ele se propõe a mostrar para nós a estrutura familiar de Isaac. Então tinha sua esposa Rebeca, tinham seus filhos Esaú e Jacó. Chama a sua atenção para o versículo 24. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e gêmeos no seu ventre. Agora o 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Então atente para o que está dizendo o versículo 25. Esaú significa o quê? Significa cabeludo. Porque ele nasceu cheio de pelos, cheio de cabelo. Agora o seu irmão significa, o versículo 26 explica, e depois saiu seu irmão, agarrado a mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. O que significa Jacó? Aquele que segura pelo calcanhar. Então a Bíblia, ela começa a mostrar significado dos nomes desses 2 personagens, Esaú e Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão. Agora, o que nós podemos aprender sobre Deus com este casal, Isaac e Rebeca?
O que podemos extrair, tirar de lições, o que podemos aprender sobre Deus com este casal, Isaac e Rebeca? A primeira coisa que nós aprendemos acerca de Deus com este casal, Isaac e Rebeca, é que Deus ouve as orações. Gênesis 25 e o versículo de número 21 deixa-nos isso claro. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Então a primeira coisa que aprendemos sobre Deus com este casal, Isaac e Rebeca, é que Deus ouve as orações. Esta é uma verdade. Deus ouve as orações. E nós aprendemos esta verdade com Isaac. Ele orou de forma insistente ao Senhor por sua mulher Rebeca, e o texto bíblico no versículo 21 deixa claro: e o Senhor ouviu as suas orações. Esta verdade, que Deus ouve as orações, ela também é confirmada pelo profeta Isaías, lá em Isaías 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então Deus não é surdo, Deus ouve as nossas orações, o seu ouvido não está agravado. Agora, esta verdade acerca de Deus ouvir as nossas orações, precisamos entender que isso tudo pode ser atrapalhado pelo pecado. Isaías 59, versículo 2, mas, está claro, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, para que não vos ouça. Então Deus ouve as orações? Sim, Deus ouve as orações. Isso é confirmado nessa passagem através de Isaac. Isso é confirmado pelo profeta messiânico Isaías. Mas é verdade também que o que pode atrapalhar essa vida de oração é o pecado. Portanto, devemos tomar cuidado, devemos vigiar para que as nossas orações não venham ser atrapalhadas, não venham ser retidas. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse casal, Isaac e Rebeca, é que Deus ouve as orações. A segunda coisa que nós podemos aprender com este casal, Isaac e Rebeca, é que Deus faz milagre. Versículo 21, Gênesis 25, versículo 21, diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja, irmãos, aquela que era estéril, ela engravidou. Aquela que não podia dar luz a filhos, ficou grávida. A Bíblia diz que ela concebeu. Então esta é a segunda verdade que aprendemos acerca de Deus com Isaac e Rebeca. Deus faz milagre. Aquela que era estéril, infrutífera, que não podia dar à luz a filhos, depois das orações do seu esposo, Isaac, ela concebeu, ela engravidou. Irmãos, Deus faz milagres. Esse mesmo milagre Deus operou na vida de Sarai, esposa de Abraão e mãe de Isaac. Ela também era estéril. Esse mesmo milagre foi também operado na vida de Raquel. Raquel estava desesperada porque não tinha filhos, e ela chegou ao seu esposo Jacó e disse: dai-me filhos, senão eu morro. Olha o desespero de Raquel. Esse mesmo milagre também foi operado na vida de Isabel. Quem era Isabel? A mãe de João Batista, esposa do sacerdote Zacarias. Ela também era estéril. Enfim, a Bíblia narra inúmeras mulheres que tinham problema com a esterilidade, mas Deus fez um milagre. Aquela que não podia dar luz a filhos, Deus fez com que de infrutífera fosse a frutífera. Deus faz milagres. Aqui quero contar um testemunho pessoal meu.
Em 95 os meus rins pararam de funcionar e de forma milagrosa, após a oração de um pastor chamado Jorge, eles voltaram a funcionar. Depois de baterias de exames, ali no Hospital das Clínicas em São Paulo, então foi diagnosticado que de forma milagrosa os meus rins voltaram a funcionar, sem precisar passar por biópsia, sem precisar passar por hemodiálise, sem precisar passar por transplante. Os meus rins voltaram a funcionar milagrosamente, porque Deus faz milagres. Então essa é a segunda verdade que aprendemos com esse casal, Isaac e Rebeca. Deus faz milagre. Aquela que era estéril, engravidou. A terceira verdade que nós aprendemos com este casal, Isaac e Rebeca, é que Deus é soberano. Capítulo 25 de Gênesis e o versículo 23, vejamos o que diz. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Bem, a palavra soberano, ela na Bíblia, ela dá a ideia de rei, dá a ideia de supremo, dá a ideia de dominador, ela dá a ideia de excelente. Deus, ele é soberano, e nós podemos observar aqui a soberania de Deus. Deus disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Irmãos, é a soberania de Deus. Deus faz como quer. Deus decretou, está decretado. Não há o que questionar, não há como questionar Deus. Deus decidiu, pronto, está decidido. Deus quis assim. Está escrito aqui que o maior servirá ao menor, e nós observamos isso depois quando a história ela tem a sua continuidade. Nós observamos que Esaú faz o quê? Ele vende a sua primogenitura, e vai acontecer exatamente isso. Ele vai ficar na condição de servo de Jacó, seu irmão menor, seu irmão mais moço, mais novo, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele faz como ele quer. Aqui nós observamos isso, e podemos então aprender isso com esse casal, Isaac e Rebeca, a soberania de Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos com esse casal, Isaac e Rebeca, que Deus, ele faz esperar. Gênesis 25, versículo 20, está escrito assim: e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. Veja, quando ele casou, a Bíblia faz questão de descrever a idade dele. Ele tinha 40 anos. Casou com 40. A esposa, Rebeca, era estéril. Ele orou de forma insistente por ela. Quando ela veio a dar à luz, a Bíblia diz no versículo de número 26, e era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então, essa é a quarta coisa que aprendemos sobre Deus com este casal, Isaac e Rebeca. Deus faz esperar. Ele esperou 20 anos. 20 anos orando por sua esposa. 20 anos de espera. Deus lhe fez aguardar. Deus lhe fez esperar por 20 anos. Temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que tiveram que esperar. Um exemplo claro disso é o profeta Daniel. O livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus lhe deu inúmeras revelações. Revelações que apontavam para o tempo do fim. O profeta Daniel ficou impactado com aquelas revelações. Ele queria entender, até porque ele também estava no cativeiro da Babilônia, estava cativo lá na Babilônia.
profeta, então, Daniel foi orar ao Senhor, e no capítulo de número 10, nós temos ali o entendimento que Deus fez o profeta esperar. Ele ora ao Senhor, mas aquela oração ela vai se perdurando por 21 dias. Quando então o anjo chega até ele, provavelmente Gabriel, e diz para ele: olha, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se colocou a orar e a se humilhar diante de Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Irmãos, mas ele esperou 21 dias. Deus faz esperar. Temos diversas passagens na Bíblia que nós observamos que Deus, ele faz esperar. Temos também aquela parábola da viúva persistente. Ali nós extraímos uma lição que Deus faz o seu povo esperar. Se você ler lá em Lucas capítulo 17 e no versículo 7, você vai ficar com esse entendimento. Eu gostaria de ler esse texto. Lucas 18 e o versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então Deus faz esperar. É uma lição que nós podemos extrair dessa parábola aqui, a parábola da viúva persistente, a parábola do juiz iníquo. Deus faz esperar. Fez aqui Isaac esperar, ele esperou por 20 anos. Então, irmãos, nós aprendemos essas 4 coisas com este casal aqui. Deus ouve as orações, Deus faz milagres, Deus é soberano e Deus faz esperar. Então, o que fazer? Diante dessas verdades que a Bíblia descreve a nós, o que devemos fazer? Ore, Deus ouve as suas orações. O que devemos fazer diante dessas verdades que a Bíblia apresenta a nós? Creia, Deus faz milagres. Qual é o seu problema? É um problema de ordem física? É um problema de ordem profissional? É um problema de ordem espiritual? Creia, Deus faz milagres. O que devemos fazer? Devemos entender que Deus é soberano, Deus faz como Ele quer. Não há o que questionar Deus em sua soberania. Deus faz como Ele quer. Uma coisa que me marcou muito eu tive há muito tempo atrás em um velório, e o que me marcou bastante foi que a minha cunhada, ela deu à luz ao seu neném, que foi dado o nome de Isaac, e o seu nenenzinho, ele ficou poucos dias vivo. Pouquíssimos dias. Ela ganhou esse neném ali na Santa Casa, e esse neném viveu por poucos dias e foi sepultado. E uma coisa que me marcou foi o esposo dela, pegou aquele caixãozinho bem pequenininho no colo, e chorando ele apresentou aquele caixãozinho a Deus, entendendo que Deus é soberano, que a sua vontade é perfeita, que Deus sabe o que está fazendo, que Deus tem um controle de tudo em suas mãos, que nada foge ao seu controle. Aquilo me marcou muito, aquela cena me marcou muito. É a soberania de Deus. Então entenda, Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, a maneira como Ele quer. Quem sabe você está aí sem entender. Quem sabe você está até a questionar a Deus. Mas Deus, na sua soberania, faz como Ele quer e a maneira que Ele quer fazer. E ainda falando sobre o que fazer, nós também devemos entender que Deus, Ele nos faz esperar como fez Isaac esperar. Eu não gosto de esperar. Eu confesso que esperar a vinda de Jesus é muito bom. É algo positivo, algo benéfico, algo prazeroso. Agora, eu não gosto de esperar ninguém.
Eu não gosto de esperar, eu tenho esse problema comigo. Eu não gosto de esperar em mercado a minha esposa, eu não gosto de esperar a minha esposa em loja. Eu não gosto, é uma coisa que isso é minha, eu detesto esperar. Se eu marcar com uma pessoa, se eu marcar com alguém e aquele alguém demorar, aquilo me incomoda, eu não gosto. É muito ruim esperar. Mas a Bíblia, ela deixa claro que Deus, ele faz esperar. E nós precisamos entender isso. O salmista, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja, esperar em Deus é muito bom. O salmista disse: Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. É muito bom esperar em Deus, porque Deus não nos decepciona, Deus não nos deixa frustrados. Esperar no homem é complicado. Às vezes ficamos frustrados porque aguardamos e as coisas não saem como nós queremos. Mas esperar em Deus é diferente. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você está esperando em Deus? Então Deus, Ele certamente não irá te frustrar, certamente Ele irá te alcançar com toda sorte de bênção. Amém, meu irmão? Tem também um fato interessante, falando sobre espera, que eu quero aqui pontuar, no que diz respeito à vida ministerial. Eu não fui consagrado a pastor de uma hora para outra, teve um processo de espera. Eu primeiro fui consagrado ao diaconato, foi a primeira consagração que recebi. Eu fui consagrado ao diaconato pelo meu sogro, já falecido na eternidade, e diácono significa serviçal. Foi a primeira consagração, fui separado primeiro para diácono. Se você quiser entender melhor a história a respeito dos diáconos, leia Atos capítulo 6. Ali tem a instituição dos diáconos. Tem ali os requisitos, as qualificações. Depois de um tempo, já pregando, já ensinando na escola dominical, eu fui consagrado para o presbitério. A palavra presbítero, no original grego, significa mais velho. Não tem nada a ver com a idade, mas é o sentido etimológico da palavra, mais velho. Eu fui consagrado ao presbitério e comecei então a dirigir igreja. Aí fui dirigir igreja no Maitá, depois dirigi igreja ali no Quarentenário também, onde eu dirijo uma igreja evangélica da Paz hoje, uma subsede. E fiquei um bom tempo como presbítero. E algumas vezes eu até indaguei. Eu acho que quando Jesus vier no arrebatamento da igreja, eu creio que eu serei arrebatado, eu creio na minha salvação, mas eu acho que para mim é só presbítero mesmo. Eu pensei comigo. Fiquei um bom tempo como presbítero, foi de 2007 até 2012. Então, quando foi em 2012, eu recebi uma surpresa, um comunicado do meu sogro, que eu deveria ir para a cidade de Taubaté para ser recebido na convenção de pastores, que eu iria ser consagrado para pastor. Então eu tive que esperar, teve todo um processo. Então Deus ali me fez esperar. O profeta Jeremias, ele fala algo interessante: eu não me apressei em ser pastor. Se não me falha a memória, Jeremias capítulo 17. Então nós devemos esperar. Deus faz esperar, tem todo um processo. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas hoje, para jovens, para idosos, para pessoas mais maduras que estão esperando. Quem sabe você está esperando como Isaac esperou. E nós precisamos entender que Deus faz isso. Deus faz.
Então, meus irmãos, que você entenda isso, que você compreenda. Deus ouve orações, Deus faz milagres, Deus é soberano, faz como Ele quer, não é como você quer. E por fim, entenda que Deus faz esperar. Deus abençoe a todos, eu não vou mais me alongar, e eu encerro aqui essa palavra, e que Deus possa abençoar todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Peço que todos se coloquem de pé, em nome de Jesus. Querido Deus, após a exposição da Tua palavra, falando sobre esse casal, Senhor, que casal extraordinário, que exemplo de casal é Isaac e Rebeca, um tipo da igreja, um tipo perfeito da igreja, um tipo perfeito do relacionamento entre Cristo e a sua igreja e Cristo. Senhor, que possamos ter este entendimento, que o Senhor ouve as nossas orações. Entretanto, devemos tomar cuidado para que não venhamos ser tomados pelo embaraço, não venhamos cair em tentação, ceder às tentações e assim pecar, porque o pecado atrapalha a nossa vida de oração. Que possamos, ó Deus, entender que o Senhor faz milagres. Fez milagre na vida de Rebeca, fez milagre na vida de Ana, fez milagre na vida de Raquel, de Isabel, de Sara, tantas mulheres que eram estéreis, que eram infrutíferas e que passaram a ser frutíferas. Então entendemos que o Senhor é um Deus de milagres. Que possamos entender isso, que possamos também, Senhor, entender, compreender que o Senhor é soberano. O Senhor faz a seu modo, do seu jeito, a sua maneira, e não podemos questionar, porque Tu és soberano. Ou seja, o Senhor é supremo, o Senhor tem todo o domínio, o Senhor é rei, é excelso. Aleluia. Senhor, que possamos entender também que, por vezes, o Senhor nos faz esperar. O salmista teve que esperar, Isaac teve que esperar. Aquela viúva de Lucas capítulo 18, ela esperou até que aquele juiz iníquo, aquele juiz mau, julgasse a sua causa. Que possamos aprender com o profeta Daniel, que teve que esperar 21 dias para receber de Ti uma direção sobre o que estava acontecendo. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter este entendimento, que o Senhor ouve orações, faz milagres, é soberano e faz esperar. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém.